E aí, turma, hoje vamos fazer a correção da semana 2 do PET de História da turma do segundo ano do ensino médio. Primeira questão. É uma questão da Sesgran Rio, assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como desdobramento da expansão mercantil europeia da época moderna. Alternativa A. A descoberta de ouro no final do século XVII aumentou a renda colonial, favorecendo o rompimento dos monopólios que regulavam a relação com a metrópole. Alternativa B. O caráter exportador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento dos setores de subsistência, que disputavam as terras e os escravos disponíveis para a produção. Alternativa C. A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativas que foram organizadas para atender os interesses da política mercantilista europeia. Alternativa D. A implantação da empresa agrícola representou o aproveitamento, na América, da experiência anterior dos portugueses nas suas colônias orientais. E alternativa E. A produção de abastecimento e o comércio interno foram os principais mecanismos de acumulação da economia colonial. A alternativa vai pedir para você assinalar a alternativa que caracteriza a estrutura da economia colonial como consequência da política econômica europeia. E a alternativa correta é a C. A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativas foram organizadas para atender aos interesses da política mercantilista europeia. Basicamente, o que a metrópole queria era extrair o máximo de recursos que ela podia de sua colônia. Por isso que o Brasil tinha uma política totalmente voltada para fora, para a venda, para a exportação. Primeiro da cana-de-açúcar, depois do café, o ouro já era dinheiro, não tinha que vender. Então por isso que a alternativa E, por exemplo, não é porque fala do abastecimento interno, que não era o que sustentava a economia, ou a B, que fala do caráter de subsistência, que cresceu, mas não foi o que mudou a estrutura econômica, por isso sobrando a alternativa C. Segunda questão, essa é uma questão da FUVEST, adaptada. No Brasil, os escravizados 1. Trabalhavam tanto no campo quanto na cidade, em atividades econômicas variadas. Ok. 2. Sofriam castigos físicos em praça pública determinados pelos seus senhores. Ok também, até tem um quadro do Debré, que representa muito bem essa cena. 3. Resistiam de diversas formas, seja praticando suicídio, seja organizando rebeliões. Também aconteciam bastante o suicídio, matavam os filhos para que não virassem escravos, organizavam as rebeliões, fugiam para os quilombos. 4. Tinham a mesma cultura e religião, já que eram todos provenientes de Angola. Não tinham todos a mesma cultura, a mesma religião e nem eram todos provenientes de Angola. Na verdade, eles vieram de vários outros países, como a Nigéria, Moçambique. Inclusive, os senhores de engenho tinham preferência por comprar escravos de religiões diferentes, de lugares diferentes, porque assim evitava que eles conversassem entre eles organizando alguma rebelião. 5. Estavam proibidos pela legislação de efetuar pagamento por sua alforria. Eles podiam sim pagar, o difícil era juntar dinheiro para pagar, mas eles podiam. Das afirmações acima são verdadeiras apenas, então nós marcamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, a alternativa que tem ali é a D. Então a resposta é a D. Terceira e última questão, da UP de 2014, observe a imagem a seguir. Então temos aqui a imagem de um engenho de açúcar e a questão, ela ilustra um engenho de açúcar, típica unidade de produção do Nordeste colonial. Com base na imagem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Esse engenho, movido por força hidráulica, é uma realidade do século XVIII, embora anteriormente fosse utilizada a força humana ou a força animal para fazê-lo funcionar. Alternativa B. A presença exclusiva de mão de obra escrava negra na imagem denota a exclusão dos indígenas como trabalhadores, escravos ou livres, da indústria açucareira. Essa aqui a gente pode excluir porque a gente sabe que os indígenas trabalharam, sim, como escravos ou livres em alguns engenhos. Alternativa C. Engenhos de grande porte, como o da ilustração, só foram introduzidos na América Portuguesa em meados do século XVII, pelos holandeses que ocupavam a capitania de Pernambuco. D. A mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre, muitas vezes era formada por trabalhadores especializados. Sim, a gente sabe que nas lavouras de açúcar trabalhavam gente especializada, gente que tinha conhecimento. Inclusive, tem um livro chamado Cultura e Opulência do Brasil, escrito pelo padre Antonil, que ele mostra como que escravos que tinham um conhecimento do plantio, da extração e depois da moenda, eles eram mais valorizados que os outros, além dos trabalhadores livres que tinham o conhecimento e vendiam essa mão de obra para os senhores. E a alternativa E, a mão de obra indígena só foi utilizada no período colonial em regiões como São Paulo e Rio de Janeiro, não se fazendo presente nos engenhos do Nordeste colonial, que é totalmente ao contrário, né? Na verdade, a maioria dos indígenas ficaram na região do Nordeste.
Então, a alternativa correta nessa daqui é a D. A mão de obra utilizada nos engenhos escravo ou livre muitas vezes era formada por trabalhadores especializados. Essa semana também foi bem simples, turma, mas caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente responde. Valeu!